Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth. Hoje daremos sequência àquela história tão triste que começamos a ver semana passada. Hoje no capítulo 1, do versículo 8, na verdade, versículo 6 ao versículo 18. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faz com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou que ainda me casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de uma passagem triste, mas ao mesmo tempo com uma fala tão maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a perceber o que nós podemos aprender com a dor e com a fé nesse momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o desafio de pregar em um livro tão conhecido como Ruth é manter o suspense. Muitos de vocês aqui conhecem a história, já sabem como ela termina. Porém, uma coisa que nós precisamos aprender na leitura da palavra é ler com calma e tentar entrar na história na medida do possível. Essa história, por exemplo, eu tentei deixar isso de alguma forma explícita na minha entonação, é uma história de profunda dor. É uma história de uma família enlutada, arrasada. Nós temos aqui Noemi, que perdeu seu marido e 10 anos depois perdeu seus 2 filhos sem ter neto algum. Nós temos aqui 2 moças que casaram, talvez tentando buscar nisso uma família, esperança, um futuro, e não encontraram nada, a não ser a dor e o luto. E uma pergunta que eu faço para você, e que nós poderíamos fazer talvez para Noemi, para Ruth, para Orfa nesse momento, é: o que pode surgir da dor? Quando nós passamos por momentos tão duros como o luto, doenças, dores, enfermidades, doenças crônicas, que passamos anos e anos tomando remédio, e toda hora tem que ajustar porque a dor não vai embora e o remédio não vence aquela dor, como que nós podemos lidar com a dor? E o que pode surgir dela? Nesse texto nós vamos ver algumas reações à dor. E eu espero que você, que em alguma medida passa por dores, espero que não tão graves como a de Noemi, Orfa e Ruth, você possa olhar para essa história, olhar para toda a Escritura e perceber o que pode sair da sua dor. Nesse texto nós começamos com a continuação imediata. Como mencionei agora há pouco, versículos 1 a 5, nós temos ali a montagem do cenário. Temos a família de um homem chamado Elimeleque, que buscando uma vida melhor na perspectiva dele, abandonou a sua fé em Deus, saindo da terra prometida.
Abandonou a lei do Senhor, fugindo da terra de Belém, a casa do pão, e levou a sua família para a terra dos inimigos, a terra amaldiçoada de Moabe. Lá, morreu. Seus filhos, que possivelmente ainda eram crianças naquela época, assim que puderam, foram casados por sua mãe com moças daquela região, moabitas, a Orfa e a Ruth. E nós vimos que depois de 10 anos naquele casamento, nenhum filho surgiu, e ambos, Malom e Quilion, morreram. Então nós encontramos nesse cenário do versículo 6 agora, 3 mulheres enlutadas. Noemi por ter perdido o marido, os filhos e a esperança de um futuro para sua família, com netos, e as 2 moças, Orfa e Ruth, órfãos de marido, e também, de certa forma, viúvas do seu marido, e também, de certa forma, sofridas com relação à perda familiar do seu sogro Elimeleque e também dos seus queridos que estavam naquele momento. Então, nesse momento de profunda dor, nós encontramos um cenário onde parece que a fé vai reacender. Aquela família que na última semana foi difícil encontrar algo de bom, foi só de mal a pior, agora no versículo 6 parece encontrar uma fagulha de esperança. O texto vai dizer o seguinte: então, depois da morte de seu marido e de seus filhos, Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras. Por quê? Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão. Na tradução que estamos utilizando agora aparece a palavra alimento, mas literalmente é pão. E eu faço questão de enfatizar por que é pão aqui, porque pão no livro de Ruth é uma palavra muito importante. Quando nós olhamos para essa história, nós estamos olhando para uma família que, como mencionei semana passada, não era da fé mais robusta. Não eram as pessoas com uma fé monumental que serviriam talvez de exemplo, assim, olha, se um dia você for crente, que seja como Noemi, que seja como Elimeleque. Possivelmente eram pessoas muito secularizadas, dado o contexto da época, que era o período dos juízes. Mas lá na terra de Moabe, os boatos começaram a chegar. Lembra da terra de Belém, que significa casa do pão? Voltou a ter pão na casa do pão. E por quê? Porque Deus se lembrou do seu povo. E isso aqui não é por acaso. No livro de Juízes, nós vimos que Deus trazia punição sobre o seu povo por quebrarem a sua aliança. E nós lembramos da história dos juízes. O povo pecava, Deus trazia um inimigo, sofrimento, pediam por um juiz, o juiz libertava, tempos de paz, e depois começava tudo de novo. O que nós encontramos aqui talvez seja o período de alegria, de paz, de bênçãos que surgiu após a morte de Sansão, o último juiz de Israel, pelo menos no livro de Juízes. Então nós vemos Sansão morrendo, vencendo os filisteus, e agora o povo usufruindo de tempos de paz, graças à morte do Salvador, Sansão. Então, naquele período de paz, a mão do Senhor que tinha secado a terra volta a trazer fertilidade. A mão do Senhor que tinha trazido filisteus, agora remove os filisteus. E o povo desfruta de uma nova época de bênçãos. E Noemi ouve disso e pensa, voltou a ter pão na casa do pão. É para lá que eu vou. Assim como seu marido Elimeleque, Noemi só quer encontrar um sustento. Só quer encontrar um momento bom, um momento de paz, um momento de alegria para a sua vida, depois de tanto sofrimento. E então, no versículo 7, depois de saber dessa notícia, assim ela sai do lugar onde havia morado, e as suas 2 noras estavam com ela. E aí começamos com um problema. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Nós vemos então uma Noemi voltando para casa, tanto que os verbos até que são todos no singular. Noemi vai, ela busca, ela se direciona, é uma iniciativa dela, e ela nem considera em levar a Orfa e a Ruth junto. Só que quando ela percebe que as 2 estão acompanhando, talvez Noemi saiu às pressas da cidade, e elas foram procurando ela de alguma forma, aquela senhora já mais velha, tentando trazer algum tipo de companheirismo a ela, ela olha para trás e fala, não, minhas filhas, não me sigam, fiquem aqui. E a motivação de Noemi, ela pode parecer razoável, como quase todos os atos aqui no livro de Ruth. São atos que, humanamente falando, parecem muito justos. Que pai talvez não sairia da sua terra e iria para outra terra procurar sustento? Acredito que qualquer pai faria isso. Mas Elimeleque fez isso negando as promessas de Deus e levando sua família para a ruína. Noemi agora quer voltar para sua terra. Só que por que ela não quer levar Orfa e Ruth junto? É uma pergunta que a gente tem que pensar. E os comentaristas debatem sobre qual seria a motivação de Noemi. Eu tenho a minha opinião sobre esse assunto e vou trazê-la para vocês. Mas nós encontramos aqui uma Noemi que poderia, na nossa perspectiva, evangelizá-las. Olha, estou voltando para a terra de Deus, lugar que Deus abençoa, vamos comigo adorar o Senhor.
Mas a postura de Noemi ela é muito dura. E aqui nós vemos um dos primeiros frutos do que a dor pode trazer. A dor pode trazer separação. Eu não sei se você conhece pessoas que em momentos de luto, de dor, querem ficar sozinhas, em isolamento. Muitas pessoas têm reações diferentes à dor. Algumas querem um abraço, querem ficar perto de gente, outras querem ouvir coisas boas e alegres, outras não querem ouvir nada. Querem ficar no seu canto, quietas, para lidar com o luto, com a dor. Cada um tem o seu jeito. E aqui me parece que a Noemi, ela quer ir embora da terra de Moabe, meio que deixando tudo para trás. Essa é a minha perspectiva sobre a postura dela. Ela quer deixar Moabe para trás, quer deixar aquela página da sua vida no passado. Eu não quero carregar nada comigo que me lembre da desgraça que aconteceu com a minha família. Orfa, Ruth, amo vocês, mas fiquem. Não me acompanhem. Eu não quero lembrar do que eu passei. Eu não quero ficar lembrando, olhando para vocês, lembrar do meu filho, do Malom, do Quilion e de tudo o que aconteceu. Eu quero que essa página fique aqui em Moabe. Eu quero seguir para Judá, livre disso. Por isso, fiquem aqui. E nós encontramos na fala de Noemi a primeira oração do livro. São 7 orações. E essa oração de Noemi, eu acredito que ela não tinha noção do poder dessa oração. Ela não tinha noção do alcance de que essa oração traria na vida de todas elas. Porque ela diz no versículo 8, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. E aqui a palavra bondade é uma palavra muito preciosa, que não tem como traduzir ela exatamente para o português. É uma daquelas palavrinhas que só no idioma original tem o seu peso, que é a palavra hesed. O que significa hesed? É um amor comprometido, é um amor que flui de uma aliança. É aquele amor que, por exemplo, é diferente de outros. Eu amo vocês são minha família da fé. Mas eu amo a minha esposa, por conta da aliança que eu tenho com ela, de um jeito diferente. Não é questão necessariamente de quantificar o amor, mas são tipos de amor diferentes. Eu, como marido da minha esposa, sou chamado a amá-la dando a minha vida por ela. Todos os dias e, se precisar, de maneira final. Esse é um amor que é esperado do marido. O amor da esposa é esperado de outra forma. Mas o amor de uma aliança é um amor específico. O amor de outra aliança é um outro amor específico. E aqui essa palavra bondade, que parece apenas uma postura positiva, na boca de Noemi tem um peso muito maior. Porque ela diz, quem que vai fazer isso aqui? É o Senhor. E talvez você repare na sua Bíblia impressa que está em caixa alta. Todas as letras, porque aqui ela está usando o nome do Deus da aliança, Yahweh, ou Yahvé, Jeová, depende de como a gente quer pronunciar esse nome que não temos mais registro da pronúncia. Então ela diz que o Deus da aliança abençoe vocês com o amor da aliança, com os compromissos da aliança, porque vocês foram fiéis à aliança que tiveram para com meus filhos e para com a minha família. Então, naquele momento, ela pede uma retribuição divina, que Deus olhe para o amor empregado e devolva mais, dê a elas toda essa fidelidade, todo esse amor da aliança que elas poderiam experimentar. Essa vai ser a oração que vai basicamente causar todo o restante da história. Essa é a oração que, de certa forma, vai salvar Ruth, é a oração que vai direcioná-la para encontrar com seu futuro marido e resolver todo o problema que vai aparecer daqui para frente. É uma oração simples de uma mulher amargurada. E isso me faz pensar o quanto que a oração é poderosa. Às vezes nós pensamos que a oração ela somente vai ter resultados quando ela é muito bonita, muito bem feita, com aquele coração sincero, naquele calor do avivamento, então aquela oração move montanhas. Só que Jesus fala algo muito diferente. Qual que é o tamanho da fé que ele diz que a gente tem que ter para que coisas grandiosas aconteçam em oração? Grãozinho de mostarda. Não é uma fé muito robusta, não é uma fé tão grandiosa. É uma fé, como diz o pai daquele menino endemoniado. Lembra o que Jesus disse? Se você crê que eu posso curar esse menino? Ele fala, creio, me ajuda com minha falta de fé. É desse tipo de fé que estamos falando. De uma fé inconstante, uma fé fraca. Mas é uma fé que, quando colocada no Senhor, Deus faz coisas grandiosas. É a primeira oração do livro. E que talvez Noemi, sem nem perceber, talvez, no fundo, talvez nem querendo tudo o que vai acontecer em resposta, vai delimitar todo o restante da história. Muito cuidado com as suas orações. Elas são mais poderosas do que você imagina. Eu não digo isso para você ficar com medo de orar. Vai que eu oro e Deus me escuta. Bem, a ideia é essa, não é? Mas quando você apresentar algo para Deus, por mais impossível que pareça para você, não duvide por um segundo que Deus pode fazer. Às vezes eu digo, que a gente tem que orar pedindo que Deus cure os enfermos, porque Deus falou para a gente fazer isso. Mas quantas vezes nós oramos pedindo a cura do enfermo e abrimos nossos olhos esperando que o enfermo estivesse com os braços funcionando, levantando da sua cama, ou as manchas no seu corpo sumindo? Quantas vezes nós oramos pedindo esse tipo de fé? Pastor, mas aí é fé demais. Tudo bem, cada um tem sua proporção de fé, como diz a Escritura. Mas nós devemos orar esperando respostas. E a oração de Noemi, ela vai nortear todo o restante da história, mesmo sem ela nem saber. Por isso, não diminua o papel da oração na sua vida. Ore, porque Deus
Ele que vai responder, ele pode fazer coisas muito maiores do que você imagina. Paulo diz isso. Por isso, uma oração de uma mulher amargurada, em luto, talvez querendo afastar-se daquelas que lembram da sua dor, foi uma oração que Deus ouviu. E uma oração que transformou aquela família, talvez sem ela nem saber. Então Noemi, nesse momento, quer se afastar delas. Só que a reação daquelas moças está no final do versículo 8. Na verdade, final do versículo 9. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Que bonito, e realmente bonito. Pense você, talvez uma mulher mais velha, talvez viúva, pense nisso, sua nora, querendo abrir mão de tudo para seguir você e cuidar de você, se tornar uma verdadeira filha. Mas Noemi está tão doída, tão amargurada com aquele luto e sofrimento, que ela responde, voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Agora o versículo 12. Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou que ainda casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura, repare os pronomes, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então nós vemos a dor de Noemi. E ela diz que ninguém na terra tem uma dor como a dela. A minha dor, é mais uma família. A minha dor é maior do que a de vocês. Você já viu alguém que no luto sente assim? Que parece que naquele momento o parente que faleceu é apenas aquela pessoa? Cada um sente a dor de um jeito. E Noemi sentiu profundamente isso. Isso foi amargurando, como ela mesma diz. A minha amargura vai transformando a vida dela. Ela se sente marcada por essa dor. E nesse momento ela traz um pouco de contexto, que vai ser importante depois. Ela diz o cenário hipotético. Olha, eu reconheço o amor de vocês, mas vocês têm que casar, sigam a vida de vocês, voltem para a casa dos seus pais, tenham a vida de vocês. Porque, olha, imagine, eu sou velha, mas imagine que por acaso eu decida, vou casar. Casei. Fiquei grávida de um filho, já idosa, vai que eu sou a segunda Sara. Até ele crescer, até ele ter pelo menos os seus 10, 11, 12 anos, que é o mínimo talvez para casar naquela época. Vocês vão esperar 10, pelo menos 12 anos para casar? Faz sentido? Até lá vocês vão estar velhas já, vai ter problemas para ter filhos, tanta coisa. Sigam a vida de vocês. Ela tenta argumentar racionalmente com elas. Tenta argumentar com a lógica de que vocês vão ficar velhas, vocês têm que ter família. Apaguem a dor desse luto com um novo casamento. Vocês têm essa oportunidade, eu não tenho. A mão de Deus me esmagou e ela está pesando sobre mim. Mas vocês têm a oportunidade de escapar da mão de Deus. Saiam de debaixo da mão de Deus. Encontrem um novo marido, sigam uma nova vida. Mas a resposta delas, de novo, é surpreendente. Porque agora no versículo 14 nós vemos as duas que até aqui eram unânimes em seguir Noemi, se dividindo. E é muito interessante perceber a dinâmica de cada personagem. Porque a mesma fala de Noemi gerou duas reações diferentes. Uma mesma fala fez com que cada uma mostrasse o que havia em seu coração. O versículo 14 vai dizer, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Você lembra que semana passada eu falei sobre os nomes dos personagens, o significado deles? Está na hora de falar da Ruth e da Orfa. A Orfa significa nuca. Talvez seja um nome que lá em Moab tivesse um significado um pouco mais bonito, mas em hebraico significa nuca. E muito possivelmente porque ela virou as costas para Noemi e voltou para sua terra, para os seus deuses, para a sua antiga vida. E aqui nós estamos tendo uma certa colher de chá com Orfa. Pensando naquela época, pensando naquele contexto, não é tão absurdo o que ela fez. É de alguma medida razoável. Ela quis ter uma vida, quis ter um futuro, quis seguir a sua família, construir seu lar, e foi para lá. Claro que vai ter consequências terríveis, mas a postura dela, assim como de todos os personagens aqui, não é por más intenções. Ela tentou fazer o que era melhor, mas infelizmente terá uma consequência ruim. Mas e a Ruth? Ruth significa companheira, amiga. Esse é o significado da palavra Ruth. Talvez em Moab tivesse outro significado, mas para os hebreus significa essa mesma raiz, essa mesma ideia, amizade, companheirismo, aquela pessoa que se apega e fica com você. Justamente pela postura de Ruth aqui. Então nós vemos então que uma fala dura de Noemi, uma pessoa amargurada, sentida, em luto, gerou duas reações. Uma, ao ser pressionada e insistida, abandona tudo e volta para Moab, para a terra da maldição. A outra se apega a uma viúva. E aqui nós encontramos em Ruth uma fé muito maior do que a fé de Abraão.
É estranho dizer isso, parece até quase uma blasfêmia. Mas Abraão saiu da sua terra com promessas. E Ruth? Ela vai se apegar a uma viúva, ela sendo uma estrangeira, para não ter nada. É apenas amor que a une a Noemi. Mas Noemi, nesse momento, vira a boca do diabo. E muitas vezes nós somos no momento da dor sem nem perceber. E Noemi responde no versículo 15: Veja, olhe, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Lendo com calma fica diferente essa história, não é? Ela basicamente está anti-evangelizando Ruth. A gente sonha em trazer nossos familiares para a igreja, não é mesmo? E a Noemi fala, volta atrás, volta para Camus, o deus de Moabe, volta para lá. Assim como a órfã foi, pega carona com ela, aproveita que o Uber está parado ali, divide o valor da corrida e volta para casa. Volta para lá, volta para a sua antiga vida, volta para o seu Deus. E nesse momento nós vemos a dureza do coração de Noemi. E aqui a primeira resposta de tudo que nós vemos até agora, no momento da dor, é que dor muitas vezes pode gerar mais dor. Dor pode gerar mais sofrimento. Por isso que quando você for lidar com alguém que está passando por momentos de dor e sofrimento, tenha muita sabedoria em lidar com essa pessoa. A pessoa precisa de cuidado, precisa de amor, precisa de abraço, precisa de companheirismo, assim como elas estavam tentando oferecer para aquela pessoa, mas às vezes na dor nós podemos não ter noção do peso das nossas palavras. Jó sabia disso, Jó era muito sábio. E ele diz, olha, vocês estão entrando em picuinhas comigo, falando com os amigos, por conta de palavras de um homem sofrendo, dizendo palavras ao vento. Não levem a sério demais palavras de um homem em dor. Porém, às vezes, as palavras de algumas pessoas com dor, amarguradas, podem trazer consequências muito graves para outras pessoas. No caso, Noemi, sem talvez ter noção da gravidade, induziu o órfã a seguir para um caminho de paganismo. Claro que, havendo perdão, o Senhor pedindo perdão ao Senhor, o Senhor perdoa por isso. Mas foi um erro que Noemi cometeu e que talvez no final da história, ela talvez olhasse para trás e pensasse, a órfã podia estar aqui comigo. Ela podia ter casado com outro resgatador que tinha sobrado. Talvez a órfã podia fazer parte da família de Deus. Mas na minha dor, eu mandei ela embora. É claro que a órfã tem sua responsabilidade, ela já era grandinha, sabia o que estava fazendo. Mas por vezes nós temos palavras que são duras demais, em momentos de dor, e nós pensamos que porque estamos sofrendo, tudo que dizemos é justificável. Já conheceu aquela pessoa? Talvez você seja assim. Que na hora da dor você pode falar o que quiser, reagir como quiser, e ai de quem falar um porque eu estou sofrendo. De novo, precisamos ter empatia com quem sofre, mas você que está sofrendo, não se coloque nessa posição, porque talvez no momento de dor, você pode fazer mais dor a outros do que você pode imaginar. Se isso acontecer, peça perdão ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar e a renovar todas as histórias. Mas existem consequências que ficam. Órfã nunca mais voltou para o seu Deus, voltou para a sua antiga vida. Mas o que a dor também pode gerar? No versículo 16, vemos a resposta de Ruth. E aqui nós temos a outra saída que a dor pode causar em nossa vida, que é a fé. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Essa aqui é talvez uma das falas mais lindas de toda a Bíblia. É basicamente uma profissão de fé. Ela está basicamente abandonando toda a sua história, todo o seu passado, e apegando-se a um Deus que ela talvez não conhecesse, porque, olhando do começo do livro, não parece um povo muito devoto, a família de Elimeleque. Talvez o que ela soube desse Deus foi uma oração aqui e ali, um ritual aqui e ali, uma coisa aqui e ali. Mas aquele pouco que ela viu foi suficiente para levá-la à fé. E naquele momento onde ela teria tudo a perder a seguir Noemi, ela seria uma estrangeira, moabita, um povo que pela lei de Moisés não deveria ser aceito na comunidade de Israel. Um povo que, segundo Deuteronômio 23, não deveria nem entrar perto do tabernáculo. Ela, sabendo que seria rejeitada talvez, ela não tendo nada a ganhar, apenas tudo a perder, ela se apega em fé a Noemi e ao Deus dela. E isso é a fé, meus irmãos. A Bíblia é muito preciosa porque ela não nos conta simplesmente assim, tenha fé. Ela mostra o que é a fé. A fé não é simplesmente um conceito abstrato no qual você diz assim, eu acredito muito nisso. Eu já disse em outros momentos e repito aqui, ter fé é ter uma postura, não apenas uma crença. Porque Tiago nos diz que os demônios sabem que Deus existe. Eles até creem e tremem.
Mas qual que é a diferença da fé dos demônios e a fé verdadeira? A fé verdadeira é uma fé que se compromete com Deus. A palavra, é claro que aqui é um todo da Escritura, não exatamente aqui no texto, mas no Novo Testamento, muitas vezes a palavra fé tem a ideia de fidelidade. É um comprometimento de fé, de postura mental do coração que eu tenho para com alguém, com Deus, com alguém, e eu vivo de acordo com isso. Quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, é disso que nós estamos falando. É uma pessoa não somente que diz, eu acredito em Deus, mas ela vive como se acreditasse. Ela não crê apenas que Deus é poderoso, ela confia no poder de Deus. Ela não apenas crê no perdão de Deus, ela confessa a Deus. Ela não apenas crê que Deus quer a utilizar para fazer a obra no mundo, mas ela se dispõe e vai. A fé verdadeira é uma fé que bota em prática aquilo que passa aqui na mente e no coração. Então, nesse momento, Ruth mostra por meio da sua postura e das suas palavras que ela tinha uma fé verdadeira. Ela abre mão de todo o seu passado, de toda a sua história, de todo o seu contexto familiar. Sua mãe e seu pai nunca mais a veriam. E ela iria para uma terra onde seria rejeitada, mas ali ela seguiria cuidando de uma pessoa que ela ama e temendo a um Deus que ela ainda talvez não conhecia muito bem, mas que vai conhecer de maneira muito mais profunda do que a gente consegue imaginar. Então, da dor, nós encontramos Noemi, gerando mais dor, mais sofrimento, enxergando a sua história, a sua perspectiva, vamos falar mais disso na próxima semana, de maneira enviesada, de maneira autocentrada e dolorida, mas também na dor surge a fé. É como aquela flor que brota no lixão, é como aquela esperança que brota na noite mais escura. A fé de Ruth é uma fé miraculosa, assim como todas as fés, porque ela não surge por causa de uma dedução lógica. Olha, eu tenho X evidências de que Deus é real. Eu ouvi falar de 10 milagres, logo vale a pena confiar nesse Deus. Vou assinar lá na minha carteirinha que eu sou cristão. Isso não é fé. A fé verdadeira, ela vem por um convencimento interior que a gente não sabe explicar muitas vezes. Você basicamente um dia zombava, menosprezava, ou simplesmente não se importava com a fé, e de repente uma fala, uma música, um trecho, alguma coisa que Deus na sua criatividade maravilhosa usa, vira uma chavinha no nosso coração que nós simplesmente não conseguimos mais seguir do mesmo jeito. A gente não sabe quando que a fé de Ruth surgiu, naquele contexto tão horrível como ela vivia, mas é uma fé que na hora crítica se mostrou verdadeira. E essa fé de Ruth é a fé que nós devemos ter hoje. Não em Noemi. Ela estava seguindo Noemi por amor. Ela se tornou a filha de Noemi por amor. Mas a fé que ela tinha no Deus de Israel, que fazia ela se comprometer com Noemi, a ponto de acreditar que ela morreria se quebrasse esse voto por causa do Deus que ela acreditava, é a fé que nós devemos ter. E a pergunta que eu faço para você é se você crê. Se você crê nessa maneira como Ruth crê. É claro que talvez se a gente colocasse cada um aqui lado a lado, a gente veria que tem maneiras diferentes de expressar a fé em alguns detalhes. Mas existe algo de essencial na fé de Ruth que nós não podemos menosprezar. É uma fé que abre mão, é uma fé que se compromete e é uma fé que não é interesseira. Por isso que é tão triste ver igrejas por aí lotadas de gente procurando milagre. Você nunca vai ouvir nessa igreja, espero, em nenhum momento daqui para frente, nenhum momento daqui para trás, você nunca vai ouvir a gente pedindo dinheiro para uma campanha, no sentido de, vem aqui receber a campanha da bênção, traga 100 que Deus te dá 1000. Você nunca vai ouvir isso nessa igreja, se Deus quiser. Você nunca vai ouvir nessa igreja, espero eu, algum tipo de, vamos fazer aqui a campanha da cura e da libertação. Vamos fazer uma fila aqui, porque hoje seu milagre vai chegar. Você nunca vai ouvir isso. Deus não é um pet para eu fazer dele o que eu quero. Ele é Senhor. Você não vai ouvir nessa igreja, em alguma igreja fiel, aquela postura de, vem aqui hoje, que hoje Deus está com a sua mão aberta sobre nós, trazendo bênção sem medida. Porque Deus não é o nosso servo, nós somos servo dele. A fé de Ruth é uma fé que foi para Deus sem receber nada, na verdade perdendo tudo. E talvez você pense, será que eu sou crente? Às vezes você que já é crente pensa isso, será que eu sou crente? Normalmente depois que a gente peca, a gente pensa isso. Será que eu ainda sou crente? Será que a fé que eu tenho é uma fé verdadeira ou será que eu sou só um interesseiro? Será que eu sou crente de verdade ou será que eu só estou seguindo uma liturgia, um costume, aquela muvuca, onde tem gente eu vou e eu gosto das pessoas? Será que a minha fé é verdadeira? Bem, isso somente Deus sabe. Nós podemos ter uma boa opinião, uma boa grau de certeza sobre isso, mas certeza absoluta somente nosso Deus tem. Porém, você deveria olhar, por exemplo, para a fala de Ruth e pensar, será que minha fé em alguma medida tem alguma semelhança com isso? Será que se eu perdesse tudo, Deus ainda faria sentido para mim? Será que a pessoa que eu amo, que me trouxe para a igreja, a pessoa que me apresentou o evangelho, se ela abandonasse tudo e se mostrasse alguém doente espiritualmente, será que ainda assim essa fé faria sentido para mim? Será que se tudo mudasse, se tudo sumisse, como a gente cantou agora há pouco, né? Se as circunstâncias mudarem, será que essa fé ainda faria sentido para mim? Se você tem medo de sua fé não ser verdadeira nesse momento, talvez seja um grande indício de que ela já é.
Porque isso só é importante para quem é crente. Para quem não é crente, talvez diga aquela coisa, será que eu sou um bom corintiano? Será que eu sou um bom fã de tal clube? Se tem esse nível de importância na sua vida, talvez indo embora que isso aqui nem importe para você, talvez você não tenha fé verdadeira mesmo. Mas se você tem esse pesar no coração, esse zelo de querer saber, eu estou ao lado do Senhor ou não estou? Será que meu comprometimento com Ele é verdadeiro ou não é? Isso já é um grande indício de que isso é importante para você. E se é importante, peça para que Deus amadureça a sua fé. Para que em momentos críticos, como o que Ruth passou e Noemi passou, a sua postura seja semelhante à dela. Não a de Orfa, de voltar para uma vida mais fácil, ainda que compreensível. Não a de Noemi, de se afogar na dor e na mágoa e amargurar os outros ao seu redor. Mas a postura de Ruth, de se comprometer. Eu quero ler de novo a resposta dela. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu ali, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E naquele momento a Noemi queria se afastar do seu passado, ela desiste de insistir. Já fez 2 vezes. Eu vou respeitar a decisão dessa moça. Vem comigo. Mas a gente vai ver que não vai ser tão simples assim para Noemi. Ela ainda tem muitos problemas com a Ruth que ela ainda vai ter que resolver. Mas isso conversa para a semana que vem. Por hoje, eu queria que você olhasse para essa história e pensasse no que você ouviu aqui essa noite. Como a dor pode gerar resultados diferentes. Mais dor, mais sofrimento, ou até mesmo fé, onde não havia expectativa nenhuma disso acontecer. A gente vai cantar um hino agora na sequência, que conta a história de um homem que também passou por algo muito parecido. Não sei se você conhece a história de Spafford, Horatio Spafford. De vez em quando a gente conta essa história, eu fiquei por um bom tempo sem contar, então acho que boa parte você talvez nem lembre ou nunca ouviu. Horatio Spafford foi um homem que viveu em 1880 e pouco, no século retrasado, e ele era um advogado presbiteriano. Morava nos Estados Unidos, tinha a sua vida lá com seus 5 filhos, 1 menino e 4 meninas. Só que o seu filho ficou doente e morreu. Não tinha tantos recursos na medicina antigamente, né? E o menino dele morreu. E a família ficou completamente devastada pela dor daquele momento de luto. E então eles ouviram falar que o Dwight Moody, um dos grandes pregadores dos séculos passados, estava na Inglaterra fazendo uma grande campanha evangelística, e ele, tendo suas posses, decidiu enviar a sua família e ele mesmo ir para a Inglaterra para participar dessa campanha evangelística, essa grande cruzada evangelística com Moody, e pregar o evangelho para a antiga Europa. E o que ele faz? Ele encontra nesse momento a oportunidade de descansar o seu coração pelo luto do filho e também participar da obra evangelística lá do outro lado do Atlântico. O problema é que não havia como ele ir junto com a sua família. Então ele enviou sua esposa e suas 4 filhas. No meio do Atlântico, o navio em que sua esposa e suas filhas estavam se chocou com outro navio. Quais são as chances disso acontecer? Mas aconteceu. E o navio onde que sua esposa e suas filhas estavam afundou. E suas 4 filhas morreram, e a única pessoa que salvou da família foi sua esposa. Então, Horatio Spafford perdeu seu filho, tentando se recuperar da dor, foi evangelizar, uma ótima decisão, e nisso perdeu suas 4 filhas. Depois de um tempo, não havia internet, WhatsApp, nada do tipo naquela época, demorava para a informação chegar, chega uma notícia lá do outro lado, da sua esposa dizendo, salva, porém sozinha. E ele entendeu o que aconteceu. E cheio de dor, ele pegou uma passagem e também atravessou para continuar a obra de evangelização, ficar com sua esposa e consolar. E indo para lá, ele compôs o hino que nós vamos cantar agora, que é o hino 108 do nosso inário, Aflição e Paz. Ele é um homem singular, mas não é uma fé tão rara assim. Talvez você não tenha passado por situações como ele, espero que você nunca passe. Deus nos livre de passar por situações como a de Horátios. Mas, se a nossa fé for verdadeira, ela vai se manifestar. Talvez não tão parecida, talvez não ao ponto de compor um hino, mas fés que Deus cria e sustenta e protege e mantém, são fés que na aflição vão se manifestar. Por isso, não tema a aflição, mas encontre nela a oportunidade de mostrar sua fidelidade a Deus, assim como Ruth fez. Vamos ficar de pé e cantar o hino 108 ao nosso Deus.